E hoje tá muito bacana o nosso podcast. Primeiro, deixa eu apresentar minha colega aqui do lado, jornalista do portal Primeira Página, Mariana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wesley. Obrigada também, Henrique, e o pessoal aqui do Primeira Página pela oportunidade. E é isso, e como Mariana já disse aqui, hoje o nosso convidado é ele, Henrique Maluf. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Mariana. Uma grande alegria estar aqui nessa mesa com vocês. Alegria nossa, a gente está bem curioso para saber dessa novidade. Conta pra gente, Henrique, como que nasceu esse projeto, essa ideia? Tá, bacana, Wesley. Na verdade, assim, é uma pergunta muito longa, que é a resposta que eu posso te dar. Mas eu tô na música há muitos anos, né? E em 2023 eu fiz uma virada de chave, que eu posso dizer assim. Que eu deixei de ser o Henrique Maluf dos bares, dos casamentos, das formaturas, dos grandes festivais, de eventos no estado do Mato Grosso, até fora, para ter um propósito artístico para o que eu pensava, para o que eu fazia. E foi quando eu gravei um disco chamado Primeira Coletânea de Rasqueado Cacerense, que é que eu gosto de chamar de álbum pesquisa. Não só uma pesquisa artística, mas também uma pesquisa acadêmica. Eu acabei fazendo um mestrado. É esse disco aqui, ó. A primeira coletânea, ó. Que legal. Pra gente. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, a capa é uma obra de arte feita por um artista cacerense para o disco chamado Salvio Júnior, no qual o nosso designer diagramou isso de uma forma bem legal também. E fica à vontade, pode abrir. Dentro ele também está cheio de recortes das obras do Salvio, que foi uma grande alegria tê-lo, mais um artista cacerense somando nesse trabalho. Então foi um projeto, Wesley, que é um projeto de vida, né? Pode dizer que é uma missão. A gente fez uma grande pesquisa de salvaguarda, de entender essa música mato-grossense, de onde que ela veio, por que tem um rasqueado cacerense. Eu posso abrir, né? Pode abrir, com a vontade. Esse é o presente para a Primeira Página, Oba! tá? Obrigada. Que bom! E foi um processo de entender esse percurso histórico e cultural que banhou o Mato Grosso, né? Até a gente ter esse resultado. E o disco, ele se transformou. Eu dei um nome pro show, que são dessas músicas, de Fronteira Pantaneira, né? E desde 2023 eu tenho levado aos palcos por aí esse show que é do disco, com algumas outras canções do universo pantaneiro, como canções de Almir Sater, Renato Teixeira, Pescuma, Jair Rodrigues. Pescuma, quem que é esse? Nunca ouvi falar. Um amigo meu aí, cara. Esse eu gosto de chamar de amigo. Inclusive, no disco tem uma composição minha, do Pescuma e da Dona Harpa. Bacana. Que bacana. Nesse disco, chamado Acalanto, olha que legal, Acalanto gente, Pantaneiro. olha. É uma obra de arte, né? Muito colorido, muito lindo. É muito legal. O Salve é um artista e tanto que eu muito admiro. E esse processo todo foi isso, né? Então a gente lançou um disco e o disco virou um show, né? Que chama de Fronteira Pantaneira, e desde 2023 estamos passando por palcos por aí com esse nome de Henrique Maluf e Fronteira Pantaneira, que é esse show de canções de rasqueado pantaneiro, de compositores de Cáceres, né? Essa que é bem nichado, bem direcionado, é isso que é a Fronteira Pantaneira. Maravilha. E Henrique, a gente falou muito de Cáceres, né? Você é natural de lá, a gente vê até pela sua aparência, pelos seus trajes também, que remete muito a essa questão da cultura pantaneira, só que também é uma região que faz fronteira, né, com outros países. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como que isso influenciou na tua música, na tua construção como artista. Claro. Mariana, sim, Cáceres ela é uma cidade fronteiriça, né? A última cidade na fronteira oeste, de fronteira com a Bolívia. E, assim, respondendo a primeira pergunta ainda, já com gancho na sua pergunta, desde que eu sou muito criança, eu sou um artista, não tinha entendido que eu era um artista. Mas eu estava ali, por exemplo, eu ia a festas de santo com minha mãe, aquelas festas que duravam 3 dias na fazenda, assim, eram festas bem populares. E lá, por exemplo, eu ouvia, por exemplo, essa música que nós compusemos, eu, Pescuma e o Adão da Harpa, eu era criança, eu ouvia o Adãozinho da Harpa tocando nessas festas. Aí outros músicos, e sempre tinha cúmbia, tinha polca paraguaia, guaranias, chamamés e não sei o quê. Então eu cresci ouvindo isso e não entendia muito o que era, mas assim, eu sabia que era uma coisa meio nossa ali, né? Porque aos finais de semana, quando eu ia na casa da minha avó, que é uma senhora bem, bem simples, minha saudosa avó Maria,
descendente direto de bororos, de indígenas da nossa terra lá, ela ouvia muita polca paraguaia, ouvia muita música de fronteira. E eu não tinha entendido isso, né? Quando eu mudo para Cuiabá, eu já tinha uma carreira artística em Cáceres, eu participava de algumas coisas, principalmente bares, mas em Cuiabá eu construí uma história como músico da noite, né? Como músico de casamento, de formatura, passei por importantes palcos, festivais também. Seu nome é muito bem... A gente conhece muito, muito falar, Henrique Maluf aqui. A gente tá nessa luta aí, são 25 anos, 2026, são 25 anos de músico, né? Então, assim, e nada como celebrar dessa forma. Então, Mariana, essa influência, ela tomou ali essa região, na verdade, a região foi construída culturalmente por ser de fronteira, né? E não é só a fronteira ali com a Bolívia. A gente pode falar que o Rio Paraguai foi o grande conversor era o centro da América do Sul, literalmente, tudo passava por ali. Chegavam-se em Cáceres, por exemplo, louças europeias através do rio, daqueles navios que faziam... O navio saía de Buenos Aires, o último porto seguro era em Cáceres. Eles iam buscar poaia, carne seca, pele de onça e traziam violinos, cristais, tal. Era a troca do mundo, né? Saía de Buenos Aires, então as três maiores cidades do estado, lá nos 1900, alguma coisinha, logo no começo da década de 900, era Cuiabá, Cáceres e Corumbá. Por que Cáceres e Corumbá? Porque elas eram as cidades ribeirinhas do Rio Paraguai, que era o grande comunicador econômico do estado. Então, Cáceres ela cresceu tendo uma influência dessas duas regiões, assim, da Bolívia e do Paraguai. Paraguai pelo rio, Bolívia por ser a fronteira seca ali, né? E obviamente que essa cultura ela foi trazendo uma nova forma de pensar, de dialogar. Por exemplo, a gente tem essa influência paraguaia em Cáceres, o rio trouxe essa influência e encontra uma tessitura urbana, uma cidade diferente da cidade de Cuiabá, por exemplo, né? E assim, consecutivamente, nós temos aí diferentes perspectivas. A gente tem uma influência, que é a influência paraguaia, e ela influencia a música mato-grossense. Isso é unânime. Beleza, ok. Peraí, mas a música mato-grossense é grande demais. Mato Grosso é um estado grande, maior que a França. O que quer dizer a música mato-grossense, né? Era essa música que estava ali banhada pelo rio, né? Essa é a música que a gente chama de mato-grossense, mas não. A gente pode dizer que Colíder tem rasqueado, é influenciado. Não dá para dizer que essa música é de lá, né? Ainda mais com essa colonização. E entre tantas outras cidades. Mato Grosso é um estado gigantesco. Mas essa música... Enorme. Rasqueado é um fenômeno da Baixada Cuiabana. Sim. Mas nós temos um rasqueado cacerense. Esse disco é a prova disso. Minha pesquisa é a prova disso, que são esses compositores. Mas essa influência, tá? Paraguaia e boliviana. Não, em casa eu cresci com muitos bolivianos, assim. Sempre tinha um camelô lá que era a fundação de Cáceres, na escritura da ata de fundação de Cáceres, tem lá 74 famílias, sendo 32 delas famílias de bolivianos. Então, Cáceres foi uma cidade fronteiriça. Quando eu fui tocar na Bolívia, eu falava para eles assim, hay una broma en nuestro país que diz que Cáceres é a cidade mais boliviana dentro de... Eles, não, risada, que Cáceres é a cidade mais boliviana dentro do Broma é uma brincadeira? É, uma piada. Uma piada? É piada. Mas Corumbá é ainda mais boliviana, porque Corumbá é impressionante, você vê essa miscigenação. Henrique, explica pra gente o que é exatamente, então, o rasqueado pantaneiro. Tá, aí a segunda pergunta responde a terceira de uma certa forma também. Aí quando a gente tem essa influência chegando, a gente tem essas diferentes tessituras urbanas. Cuiabá é uma cidade cosmopolita, para a década de 800, para o século de 800, de 1900. Por quê? Porque aqui havia a corrida do ouro, e aqui havia muitas pessoas do Brasil todo, né, que vinham buscar algo nesse sentido, né, de crescimento econômico, constituir família, etc, etc. E essa influência paraguaia, quando encontra essa Cuiabá, ela nasce, essa música, rasqueado cuiabano, esse rasqueado cuiabano, ele é um rasqueado que encontra essa realidade, e ela aqui tinham trompetistas que liam partitura, tinham saxofonistas, tal, tinham vários músicos já por aqui com um certo nível bom de musical, e
nascem as primeiras bandas. Até os grupos eram rasqueado instrumental, né? Cinco Morenos, as bandas marciais do Maestro Albertino, enfim, de diversos deles ali. Então, as bandas nascem instrumentais. Porque tinham muitos tocadores de sopro. O quartel, tinha as bandas do quartel, essas bandas marciais. Então, o que acontece? O sopro, a partitura do sopro é em si bemol. Para quem toca um violão, como eu, significa que você vai ter que ficar apertando muito a pestana, assim. E isso de certa forma, para quem está no começo, é um pouco difícil. Isso é um divisor de águas. Se você passa a tocar bem a pestana, você continua sendo um bom violonista. Ou você desiste ali. Ali você para e não vai para frente, né? Vai fazer as pestanas, assim. E si bemol são todas as notas do campo harmônico que é com pestana, então é difícil tocar. Então o rasqueado cuiabano, ele é formatado dessa forma, de uma forma simples de tocar, porque como tinha tanta dificuldade de fazer os acordes, eles começam a fazer menos acordes maiores e só 2 ou 3. Por isso que a métrica da música do rasqueado cuiabano, ele tem essa parece uma pergunta-resposta, uma coisa mais tonal, mais simples, né? Simples assim, com grandes aspas, né? É uma coisa mais dentro da harmonia, mais simples, assim, digamos, né? E o rasqueado pantaneiro, aí a gente tá pegando esse percurso do Rio, né? Aí tem lá Aquidauana, Corumbá, Nhacolândia, Poconé, Cáceres, que são cidades banhadas pelo Rio. E essa influência tem, né? Ela vem, a gente é unânime em dizer, pós-guerra do Paraguai, as 3 grandes guerras paraguaias que tiveram na nossa fronteira, e essa influência paraguaia. Isso é unânime para tudo, né? A gente tem essa influência acontecendo. Só que, peraí, você tem uma Cuiabá com essa realidade musical, por exemplo. Aí, qual que é a realidade musical de Cáceres? Qual que é a realidade musical de uma cidade como Cáceres ou Corumbá ou Nhacolândia? São cidades pantaneiras, são cidades de pouca economia, né? Aqui a economia era a corrida do ouro, lá a economia era carne seca, pele de onça, né? Então os pantanais, né? Eu gosto de falar os pantanais porque são grandes, né? Um pantanal só, mas são várias diferenças entre eles, assim. A gente encontra isso. Imensidão, 6 meses isolado nas enchentes, grandes secas, né? E fazendas imensas. Aí numa fazenda tem lá um sanfoneiro às vezes tem um arpista, como esse que eu cresci vendo desde criança, um violeiro, uma coisa assim. Você não tem um trompetista, você não tem um saxofonista, ninguém lê partitura, nunca viu a partitura na vida, não tem noção. Mas essa influência veio. Aí encontra esse Pantanal, encontra esse lugar de calmaria. Então, no violão, você não é obrigado a fazer acordes de pestana. Você começa a fazer acordes já com uma certa liberdade. E essa liberdade significa o quê? Que você tem um leque maior. Você começa a usar mais acordes, você começa a usar melodias mais sinuosas, porque você não tem que, como o sopro tá lá, a gente não tem aquele taracatatatá. Você não tem aquilo lá, porque você tá com uma liberdade maior. Geralmente é você o violeiro ali, dois caras que se encontram e vai criando, né? Então aí a diferença é essa, o que tinha nesses lugares quando essa influência paraguaia chega. O que tinha em casa é um Pantanal. Poucas pessoas, poucos músicos, e aí que a gente tem uma poética diferente também, a poética literária, né? Não só a poética musical, isso é sobre a poética musical. A poética literária, o cuiabano é saudosista e gosta de falar muito dos quintais, do caju, da morena, Essa era até uma dúvida que eu queria tirar com você. Além das diferenças rítmicas, tem também diferenças temáticas, né? Do cotidiano de cada cidade, digamos de que cada sim. região. Como que isso se representa nas músicas? Tanto aqui na Baixada Cuiabana, como você contextualizou, mas lá na região de Cáceres. Sim. Então, a gente tem esses quintais cuiabanos, o caju, a morena, a casa de bem-bem, enfim, essas coisas que a gente está acostumado a lidar, a ouvir desde muito cedo, né? A gente ouve desde muito cedo essa temática, né? A culinária também. Bem culinária, sim, o piché, tudo isso faz parte da cuiabania e é muito legal, eu acho super legal. Mas a gente não tem essa realidade da música pantaneira, assim, porque a gente está de novo nesse lugar de solitude, de calmaria, de imensidão. Você observa mais os pássaros, você observa mais o pôr do sol, você observa mais a natureza, porque a gente tem uma cidade, na realidade brasileira, uma cidade pequena, né? Mas na realidade centro-oeste, Cuiabá é uma cidade grande, né? Então, você tem uma cidade já elétrica, não, eles têm
uma coisa muito mais calma. Então, essa observância, essa vivência desse sujeito, desse ator cacerense, né, desses compositores, então, assim, digamos, eles estão mais relacionados com essa coisa da natureza, assim, do observar da natureza, dos causos pantaneiros, das lendas que ali, né, eu cresci ouvindo a lenda do minhocão que tá amarrado com 3 fios do cabelo de Maria, que se o homem mija no rio vai enfraquecer o cabelo, se a mulher mija no rio fortalece o cabelo, só tem um fio que tá segurando o rabo da serpente que tá embaixo da catedral São Luís de Cáceres. A gente não pode mijar no rio, senão o homem se vai arrebentar e vai ruir a igreja, vai quebrar a igreja, entre tantos outros causos e lendas. Então a gente é tomado por essa poética, por essa sinestesia, por esse imagético do Pantanal, assim, né, da imensidão, né. Eu acho que, lembra da novela Pantanal, que passou na Rede Globo, um tempo atrás? Rede Globo. A novela Pantanal, ela é muito legal por uma coisa. O diretor de fotografia lá foi genial na novela, porque ela segue o Pantanal, o fluxo, é muito lenta, as tomadas de câmera, até nos momentos de ação, assim, elas não é nada muito abrupto, são coisas lentas. A velocidade da filmagem é lenta, ela acompanha, ela ambienta muito bem a novela nesse sentido, ela dá essa calmaria, né? Traz essa coisa essa do linguagem isolamento também. Total. Diferente de um ritmo de capital, como Cuiabá, por exemplo. Eu acho que a gente tem esse senso comum aí. Entendendo isso, a gente entende que não tem como o resultado ser igual, né? Não é melhor nem pior, só é diferente. Que bacana. E a gente vê o Henrique falando com tantos detalhes, assim, a gente está tendo, né, Mariana, uma aula de história, porque Henrique, de Cáceres aqui, né? Henrique é formado em música, mas é mestre em história, então ele dá com o conhecimento, uma riqueza de detalhes, e a gente vai, assim, muito bacana. Agora, vamos falar um pouco da turnê Fronteira Pantaneira? Vamos. O nome já diz muito, né, mas o que representa a fronteira no projeto? Então, lá, né, na história, eu vi um termo que eu gostei muito, que é desfronteiras. E o des dentro de um parênteses, assim. E na verdade, por eu ser um ser fronteiriço, né, nascido na fronteira, e ter vivido tudo isso que a gente está conversando agora, eu começo a entender que, na verdade, a fronteira, elas são realmente imaginárias, né? Eu acho que o legal são realmente derrubar esses muros, né? Dissolver essas linhas. A logo da Fronteira Pantaneira do ano passado, de 2025, ela é meu nome, Henrique Maluf Fronteira Pantaneira, e só uma silhueta da América do Sul. Só um lado da silhueta da América do Sul, sem fronteiras, né? Tipo assim, um continente só. A logo desse ano é uma América do Sul como um todo, com um mapinha do Pantanal pequenininho no centro, porque é onde ele é localizado geograficamente, literalmente, no centro geodésico da América do Sul é o Pantanal. E é uma digital. Assim, o formato o mapa tá lá, um formato, mas como se fosse uma digital, assim, né? Que é uma representação, assim, de um povo só, né? De uma América do Sul só. E eu fui entender que eu era um latino-americano, mais precisamente sul-americano, em 2010, quando eu fui a primeira vez à Europa, com o grupo Xalana de Cáceres. E, nossa, a gente tocava em palcos, assim, maravilhosos, assim, lugares incríveis, com aplausos de 10 minutos, né? Que é um grupo de projeção folclórica, com dançarinos, bailarinas. A gente fazia tinha um bloco mato-grossense, de rasqueado, siririco, mas a gente dava uma passeada na música brasileira, assim, samba, músicas gaúchas, músicas da Amazônia, do Nordeste, era bem legal. Mas foi quando eu me entendi sul-americano, quando eu não consegui me sentir à vontade, talvez pela barreira do idioma, senti um pouco de preconceito também, assim, por ser latino, de algumas pessoas na Europa, e comecei a fazer uma amizade com os latinos, com os sul-americanos, assim. Eu fiz uma amizade tão grande com o pessoal da Bolívia, de La Paz, assim, que viraram hermanos, são amigos, assim. Até um feat que eu gravei com uma banda, em 2024, o Fronteira Pantaneira chegou à Bolívia, né? Nós fizemos esse show, levamos o show para lá, gravamos ao vivo num Teatro Nuna, em La Paz, um espaço incrível. E revendo esses meus amigos bolivianos de 15 anos atrás, quando a gente fez a turnê pela Europa com um grupo. Então, a Fronteira Pantaneira, ela é o quê? Ele é esse desvendar de um Brasil, que eu gosto de chamar de Brasil profundo, de um Brasil que o brasileiro não conhece, né? De uma música que o Mato Grosso não conhece, né? De uma linguagem que a gente tá aí nessa luta, trazendo, levando. Então, a Fronteira, ela na verdade, ela é isso, né?
é a quebra da fronteira, na verdade. É dizer que somos um povo só e que isso aqui é uma música feita por um povo de um determinado lugar, mas é sobre o Mato Grosso, é sobre o Brasil, é sobre a América do Sul, é sobre o mundo, né? Eu acho que essas fronteiras, na verdade, a gente está só derrubando elas. E por isso trazendo esse nome, né? Fronteira não. O que eu falo é que não tem fronteira, na verdade. Isso que você falou agora chama muita atenção também, essa questão da digital, da identidade. A sua turnê começa justamente em Cáceres, que foi onde você nasceu. Sim. E é o ponto inicial para o mundo. Qual que é o simbolismo que tem em torno disso? De começar em Cáceres? O disco, Fronteira Pantaneira, primeira coletânea de Rascado Cacerense, que virou o show Fronteira Pantaneira, é uma reunião de 5 compositores. Além do Pescuma, com participação especial, que compôs uma música comigo. Na verdade, tinha uma música instrumental do arpista, do dono da harpa, e aí eu e Pescuma colocamos uma letra. Primeira parceria minha com ele, que é Acalanto Pantaneiro. E assim, esses 5 compositores são... O mais velho é o Guapo, Milton Pereira, depois tem o Emerson Dourado, aí tem o Rocco Martins, aí eu também me insiro como um compositor, né? Então a gente tem uma linha do tempo aí. E aí o Rocco, ele tem uma música que chama Regresso, e que quando eu vi a primeira vez, fiquei assim, totalmente tomado por essa música. A letra dela é algo assim, ó: sentado à beira do rio, com os olhos lacrimejando, eu vejo na minha frente a minha vida passando. O rio segue adiante, sinuoso itinerário. Minhas lembranças me levam sempre para o lado contrário. Daí, o refrão é assim: Rio Paraguai majestoso, eu voltei para minha princesa. De braços abertos, ela me recebeu, que delicadeza. Enfim, e tem, na verdade, a parte que eu queria falar era que 7 mares eu quis navegar, mundo inteiro para conhecer, mas o sal de tanta imensidão me fez lembrar o seu doce bem-querer, o sal dos oceanos, o seu doce bem-querer da água doce, né? Princesinha, eu voltei para você. Então, essa simbologia de ir para o mundo, né, com algo tão regional, com algo tão local, é essa resposta, né? Que é global. A música é global. Inclusive, até musicalmente falando, o Fronteira Pantaneira eu gosto de chamar de espetáculo, mas é um espetáculo de world music. E é o que há no mundo hoje, é world music. Até o Grammy tem uma categoria chamada world music, que por questões raciais passa a chamar de global music. Mas o que significa world music? É você trazer a linguagem regional, que é o que eu faço, uma linguagem regional, porém com sotaque global, um sotaque que pode ser entendido em qualquer lugar do mundo. Eu falo aqui sobre onça, sobre bororos, chiquitanos, os povos originários, eu falo sobre Rio Paraguai muito, aqui eu não, né? Nós, compositores, falamos muito sobre isso. Mas quando eu vou lá e levo uns arranjos sofisticados que tem aqui dentro, uma linguagem que se assemelha à forma do jazz, das big bands de jazz. Quando a gente começa a trazer essa linguagem para um trabalho regional, a gente desmorona mais uma vez a fronteira e leva a Fronteira Pantaneira para esses palcos através do mundo. Dia 19 foi o show inicial. E aí a resposta é essa, né? 7 mares eu quis navegar, mundo inteiro para conhecer, mas estou aqui. Então, é simbólico iniciar em Cáceres, na casa d'Averon, que é na beira do rio, um lugar bem emblemático também, assim. E aí a gente passa por várias partes do mundo, né? A gente vai sair inicia em Cáceres e encerra em Cuiabá. Mas dia 6 nós estamos embarcando para a Europa. Temos shows em Londres, no Reino Unido, temos shows em Viena, na Áustria, temos shows em 4 cidades de Portugal: Lisboa, Porto, Almada e... esqueci. São vários, né? Destinos musicais, várias paradas. De lá a gente volta pro Brasil, eu só paro e subo no avião novamente, vou para os Estados Unidos, só que aí na Europa eu estarei com a banda. Nos Estados Unidos eu não consegui fazer essa logística, eu vou encontrar outros músicos de Brasília, que são parceiros também, nos encontramos lá nos Estados Unidos, para fazer shows também em 4 cidades dos Estados Unidos, em Boston, no estado da Pensilvânia, e no estado de Connecticut, não lembro agora as cidades. Aí retorno ao Brasil e tem uma série de shows aqui por Cuiabá, por Mato Grosso do Sul. Também tem alguns festivais que por enquanto eu não vou revelar ainda, isso faz parte do jogo de marketing. E em outubro, final de outubro, retornamos ao Japão.
Depois de 2025 nós passamos pelo Japão, né? 24 pela Bolívia, foram 2 idas à Bolívia, com essa gravação no Teatro Nuna, que eu te falei. Aí no Japão, ano passado, a gente foi, só que eu não consegui viabilizar a banda toda, fui sozinho, encontrei com músicos por lá também. Foi muito legal a minha ida ao Japão. E esse ano, no finalzinho da turnê, a gente retorna ao Japão e encerramos em novembro em Cuiabá. Com uma gravação ao vivo, recebendo alguns convidados para uma noite de celebração também da música pantaneira. Que interessante, bacana. São vários países, né? Muitos destinos musicais. E você sente, assim, claro que você ainda vai fazer essa turnê, mas pelo que você já viajou fora, até então no país, dá para medir quais são os gostos? Porque Brasil, conhecido um da fora, além do samba, da bossa nova e tudo mais, você sente, assim, quando você toca o rasqueado, a percepção das pessoas, como que elas recebem? Claro. Pro brasileiro, é muito legal. Porque a gente está voltando naquilo que eu falei, a gente está mostrando um Brasil que o brasileiro não conhece. Né? Então, pro brasileiro é muito legal. Pro gringo é mais legal ainda, porque o gringo só conhece samba. O gringo só conhece Pelé. Né? O gringo só conhece carnaval. E isso eu passei a primeira vez que fui para a Europa em 2010. Né? Que eu tinha 20 anos e que eu vivi aquela atmosfera de uau, Europa, mas eu comecei a sentir algumas coisas assim, eu falei, não, e lá eu tocava, eu participei de alguns festivais assim, só como cantor, né, quando tinha uma folguinha, a gente fechava algumas coisinhas assim, e tocava, e quando a gente tocava o samba, o forró, a bossa nova, principalmente, eu toco e canto muito dessas coisas, que eu sempre toquei. Tem uma identidade, né, quando você toca Garoto de Ipanema, Chega de Saudade, Wave, essas coisas assim, eles na hora identificam, e eles gostam, eles sabem. A música que eles mais, quando eu fui em 2010, a música que eles mais falavam era qual que é? Brasil pra mim, pá, 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 pá. Eles ficavam sempre fazendo isso aqui. E na época era, nossa, assim você me pega, ai, se eu te pego. Michel Teló. Então eram essas duas músicas, assim, essa pego. distância de uma pra outra, né? Então, era isso. Então, quando a gente leva essa música, quando o brasileiro na Europa, no Japão, na Bolívia, conhece essa música, ele se surpreende. Fala, caramba, que legal, como eu não conhecia isso, que legal. Porque a chance do gringo conhecer isso é, assim, quase zero, né? Assim, quase zero, rasqueado. E falando de peças como Henrique Claudinho, então não conhecem, né? O Brasil não conhece, na verdade. Então é mais legal essa parte, quando a gente atinge o brasileiro que está lá, que é imigrante, que está lá há tantos anos defendendo lá, que é esse público que a gente acaba alcançando, né? No Japão eu toquei num festival muito grande, chamado Spring Fan Fest, promovido promovido de forma privada. E 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 9.500 eram brasileiras, né? Assim, mas obviamente, estava no Japão, tinha japonês ali, né? Não tinha como não ter os olhinhos puxados. Mas assim, eles ficavam impressionados com aquilo, né? Falaram, nossa, que legal, cara. Aí você vai lá e toca Xalana. Vai uma Xalana, toca Conhecer as Manhas e as Manhãs, toca um Almir Sater, uma coisa assim. Eles, sim, é desse mesmo lugar. É disso. Só que aqui é uma outra galera, uma turma mais nova, outros compositores. Que legal. Aí você cria essa similaridade, quebra esse gelo para eles assim, de uma forma geral. E o gringo também tem essa percepção, né? Só que como que eu faço hoje, né? Essa world music, então eles não enxergam assim com tanta algo tão exótico, né? Porque é um sotaque universalizado. Até minha banda não tem sanfoneiro, não tem viola. Sou eu, violão e voz, Vini Barros na bateria, Igor Carvalho no contrabaixo, Neto Moraes flauta e saxofone, e Andreu Moraes, que faz direção musical também, clarinete e flauta. Então a gente tem uma mistura assim muito diferente assim. Então quando você vê se posicionando ali, saxofone, flauta, clarinete, a turma não espera que vai ouvir isso no Brasil. Você vai lá fazer um show de música pantaneira, tem um cara no clarinete, você fica assim, peraí, alguma coisa, a conta não tá fechando, cadê o sanfoneiro, tem alguma coisa não tá fechando, aí vem um som, né, que é essa coisa rasqueado e tal, mas aí a turma fica meio assim, espantada, que legal, e os arranjos bem modernizados, então essa é a grande sacada, é regional, mas é global, e aí a turma vai tomando entendendo, né, vai conhecendo, vai entendendo e desmistificando também. Acho que é legal, é levar para essa galera, assim.
Sim. dessa Você forma. comentou aí do Japão. Foi em 2025, ano passado, que você recebeu o título de embaixador pantaneiro, foi isso? Embaixador da cultura pantaneira Da no cultura Japão. pantaneira. Olha só, Wesley, que legal. Lá no Japão, não foram tantos shows, foram uns 4 ou 5. Fiquei 2 semanas lá. Só que, lá, vou contextualizar, tá? Lá na Bolívia, na primeira vez que eu toquei em La Paz e Santa Cruz da Sierra. Em Santa Cruz da Sierra foi um evento promovido pelo Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz. E lá eu tive com o cônsul e tal, e eles gostaram muito, né, do trabalho. Em fevereiro. Aí eles me levaram para Bolívia de novo em setembro, na Expo Cruz, maior feira multissetorial da América Latina. É gigante, assim, um palco de Rock in Rio, assim, a feira é imensa, sei lá, 50 mil pessoas por dia circulando, assim, sabe? É bem legal. É muita gente. E eu fui tocar nesse festival lá. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer um disque, uma conversinha desse cônsul com outros, assim, e falando assim, cara, esse cara que é legal, ó, esse som dele aqui é bem diferente, cara, ó, tiver alguma coisa aí, às vezes ele consegue algum apoio do governo do estado, que é o que eu tenho feito, né, ao longo dos anos, são projetos de captação, para que essas viagens sejam viabilizadas de alguma forma, né. E aí, aí nessa conversa eu recebi um convite do consulado do Brasil em Hamamatsu, no Japão, para ir fazer essa turnê por lá. E fomos tem um ano. Foi em abril do ano passado. E lá, durante essa agenda, eu tive muitas agendas institucionais, com prefeitos, vice-governadores, vereadores, levando a música pantaneira, levando a cultura pantaneira. Daqui eu levei uma viola de coxo, do mestre Alcides, levei alguns cacarecos, assim, do Adriano Figueiredo, algumas coisinhas dele, assim, de lembrancinhas pintadas à mão por ele, e levei uma rede das meninas do Limpo Grande, lá de Várzea Grande, das mulheres, das redeiras do Limpo Grande. Minha mala foi, assim, excesso de bagagem, Maria. E levei e presenteei alguma dessas pessoas, né? Presenteei prefeito, presenteei cônsul, e falando sobre a cultura pantaneira, falando. E Hamamatsu, lá no Japão, é a cidade da música no Japão. É a cidade onde nasceu Yamaha, Kawai, Kurzweil, Kawai, Yamaha, e uma outra marca japonesa lá, de grandes instrumentos musicais, assim. E é a cidade da música. E é a cidade que tem mais brasileiros no Japão. E tem muito brasileiro no Japão, assim, muito mesmo. E essa cidade, Hamamatsu, é que tem o maior número de brasileiros. E nessa agenda que eu tive com eles lá, uns 2 dias antes de ir embora, eles me ligaram. Falei, Henrique, você tá onde? Eu falei, tô em Tóquio, tô longe. Você consegue estar aqui no final da tarde? Eu falei, a gente quer te dar uma lembrança. Eu falei, legal, vou. Eu peguei um trem-bala, rapidinho cheguei em Hamamatsu, fui lá e eles tinham um coffee break ali, fizeram uma pequena cerimoniazinha lá e me deram o título de embaixador da cultura pantaneira no Japão. Massa. E eu fiquei assim, eu não esperava, né? Não é que eu não esperava, eu não provoquei isso. Quer dizer, eu provoquei de forma orgânica, né? Mas eu não tinha... Seu intuito era propagar a cultura. Não, era e falar, tal. Mato Grosso, não tinha nem pensei nisso. E aí eles me deram, eu fiquei até assim meio, caramba, que legal, e eles deram um certificado e tal. E aí eu fiquei assim, caramba, que legal, né? Quando eu cheguei, eu dei uma entrevista lá pro Pescuma, da Rede Globo, tá? Você pode mostrar também aí, ó. Não é bem Mato Grosso, Foi né? em Mato Grosso, ele fez uma reportagem super bacana, lá na Casa de Bem, falando sobre isso, né? Sobre o título, mostrando, né? Aí estive também com o secretário de Cultura, do Estado, a gente teve um reconhecimento muito legal. Aí, um mês depois, o Almir Sater ganhou um título de embaixador da cultura pantaneira. E, sim, falei, pô, isso aí na frente do Almir Sater, cara, que legal, né? Pô, bom demais. E foi algo, assim, muito relevante para minha carreira, para essa trajetória que é nova e é a vida inteira, né? É uma coisa que eu faço a vida inteira, mas eu não levava isso, assim... Tocava em sarais, uma coisinha ou outra desse universo pantaneiro, porque eu não conseguia entender o quanto eu poderia transformar isso aqui no trabalho, né? Porque o músico, ele vive da noite, ele vive de show, né? Então, literalmente, artisticamente, ele vive disso, mas ele também precisa pagar as contas dessa forma, né? Então, foi aí que eu comecei a entender de políticas públicas, né? E foi quando eu comecei a estudar, a me capacitar para viabilizar. Não tem... 98% das coisas que envolvem fronteira pantaneira é sobre política pública cultural.
seja através de Lei Rouanet, seja através de editais estaduais, editais municipais. O disco foi gravado pela Aldir Blanc, que está aqui as logomarcas obrigatórias, está sempre aqui, viu? Então, quando a gente comecei a entender política pública, eu falei, peraí, eu posso dar um sentido de trabalho para isso que é algo que eu faço com tanto gosto, né, com tanto amor. E aí, desde 2023, 2024 para cá, o Henrique Maluf, que você já ouviu falar, que é o cara da noite, ele tá sumindo, assim, né? Tá meio que não tá muito aparecendo, não. Né? E tá aparecendo esse tipão pantaneiro aqui, que eu sempre quis ser. Uma transição aí. E quando a gente fala em políticas públicas, né, sobre leis de incentivo, a gente ainda vê que tem muito preconceito das pessoas, tem uma imagem meio distorcida. Para você, isso tá mudando hoje em dia? Os artistas estão conseguindo mostrar que isso é importante para levar a cultura adiante, para mostrar a arte para as pessoas, para democratizar também esse acesso das pessoas à cultura? Quando eu converso com as pessoas sobre políticas públicas, eu sou estudante disso, né? E vou sempre ser um estudante. Em português bem claro, eu falo para os meus amigos, para as pessoas próximas que perguntam, eu falo assim, esses lugares são nossos. Políticos, eles entram e saem. A arte não, a arte ela é eterna. Ou você vai observar alguém captando recurso e vai chupar dedo, ou vai dar tapinha nas costas, ou vai falar mal. Ou você pode ir lá usufruir. Você usufruir no bom sentido, obviamente. Você precisa entender dessa forma. Agora, se você só quer marginalizar, né, criticar sem entender, eu acho que a pior coisa é criticar você sem entender, né? Para eu chegar hoje a rodar o mundo com políticas públicas, eu reprovei inúmeros processos editais, tomei vários nãos, e eu tinha um discurso, essa panelinha aí, é sempre essa panelinha, né? Ah, eu não aprovo, é sempre o mesmo, é sempre, né? E na verdade não era, eu não estava pronto, eu não estava capacitado para, não, mas olha aqui, eu sou um artista, então a gente precisa entender, obviamente que nem todo artista tem essa visão e esbarra nisso, às vezes a pessoa não tem essa capacidade e eu não tinha, né? Eu reprovei vários editais e aprovei vários, né? Só na Aldir Blanc, nesse CD aqui, eu escrevi 8, aprovei 7, então foi assim, sucesso, né? Então, mas eu tive vários reprovados antes, vários, e aprovava 1, aprovava 2, aprovava 3, e foi esse processo. Então, é um discurso, no mínimo, superficial, né? De não entender e criticar. Então, agora, quando você passa a entender, mas eu entendo o artista que não tem essa capacidade, né? Assim, porque é um trabalho. Escrever, por exemplo, a gente trabalha disso, de captação de recursos, escrever editais, e se inscrever em editais, por exemplo. Então, eu tive que sentar, estudar, entre erro e acerto, live, pesquisa, entendendo, pesquisando políticas públicas, leis de incentivo, estudando. Aí eu falei, dá pra ir por aqui, tal. E aí o que eu faço hoje, que pra mim tem tanto sentido, acaba tendo ainda muito mais sentido para um edital público. Pô, uma música tão regionalizada, tão de nicho, de um lugar tão específico, do Pantanal, do Pantanal Cacerense, chegar no Japão, por exemplo. Você partindo de um nicho muito pequenininho, né? Então, acaba que o que eu faço é algo super relevante para editais, assim, sabe? Então, a gente precisa entender as políticas públicas, ou criticá-las sem entender. Ou, se for criticar, entenda para criticar, né? Porque eu acho que o músico que não escreve, tá tudo certo, ele não escreve. Mas, o músico não, o artista. Mas, aproxime de alguém que escreva, entenda, e mostre o trabalho, fala, olha, eu faço isso, aquilo, o que você acha? Dá para fazer alguma coisa? Dá para gravar um clipe, cara, né? Seria legal, ou você pode gravar um CD, acho que você pode fazer um projeto de circulação, como o Fronteira Pantaneira é um projeto de circulação, que há 3 anos é financiado por políticas públicas. Então, aí você entende, né? De uma forma mais robusta, como essa, que é um grande sonho que eu estou realizando, ou de uma forma mais singela, como no Japão eu consegui a passagem, eu não consegui para a banda, eu consegui a passagem de 10 dias antes, né, através de políticas públicas também, mas deu certo, né? Então, é esse processo. Eu acho que criticar de forma superficial é bobagem, né? Num mundo tão globalizado, com tudo na palma da mão, a gente fica rodando feed ali de 15 segundos sem entender quase nada. Vai lá, tem muito conteúdo bom na internet, de editais, muito conteúdo gratuito e bom. Então, é só se permitir, né, a mudar. Eu mudei, eu só criticava. Panelinha, edital, dinheiro público, mamando na teta do governo. Não, peraí. Então, a gente muda. Ainda bem que a gente muda, né?
Ainda bem, tem que entender melhor, né? Agora, fora essa coletânea Rasqueado, você lançou também depois um DVD que é Fronteira Sinfônica. Como é que foi juntar aí o Rasqueado com a Sonoridade Sinfônica? Eu sou um cara que eu gosto do povão. Eu adoro ir no lambadão. Eu adoro festa de santo. Eu gosto de palcos que são na rua. Você vai, mas fica assistindo, você dança também, Henrique. Então, eu não sei dançar muito bem. Quer dizer, não sei dançar lambadão. Rasqueado eu até brinco, assim, de dançar. Mas eu danço bem um samba de gafieira, acredita? Olha! Rodo, assim, sei dançar samba de gafieira, aqueles passos cruzados, assim. Eu tenho quase 2 metros de altura, né? Eu danço bem samba de gafieira, eu não consegui aprender esse lambadão. Eu acho que eu não tenho esse molho que precisa ter o lambadão, né? Mas, por que eu falei sobre isso, né? Eu adoro esses lugares, assim, do palco para o povo, palco na rua, assim, sabe? Com aquela latinha de cerveja ali vendendo a R$5, espetinho, sabe? Eu adoro essa atmosfera, assim. Só que, subir no palco de teatro, com uma orquestra, assim, cara, é sensacional. Porque, assim, eu acho que é o ápice, né? Tipo assim, porque quando você tem uma música lá, eu sou compositor, compus uma música, tá aqui, tô tocando ela, só no violão. Tô imaginando assim, dá pra ir por aqui, por ali, que legal, tal. Agora imagina 50 pessoas tocando aquilo que você concebeu. Ou aquilo que você tá interpretando ali na hora, né? Tocando uma música de outra pessoa. Mas imagina, uma orquestra sinfônica, são 50 músicos tocando. Um naipe de cordas, um naipe de metais, de sopro, aquelas atmosferas, porque a orquestra, o que ela faz é isso, ela amplifica a atmosfera sonora, assim, ao máximo do ouvido humano, né? Que são os extremos graves dos baixos acústicos e os tímpanos. É sensacional. Quando eu lanço o disco, primeiro coletânea de Rasqueado, no dia que ele foi ao ar, nas plataformas, rodou um press kit, que era o CD, um copinho, uma caneca como essa aqui, personalizada do disco, mais algumas coisinhas, não lembro agora o que era, convidando para acessar as plataformas de streaming, porém convidando para o dia 23 de agosto de 2023, que foi 23 de agosto de 2023. Quando eu lanço o disco para o mundo, eu tive o grato convite da Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo, já vendo eu trabalhando, fazendo alguns shows dessa atmosfera, para fazer um concerto dessas músicas, no qual o Pescuma participa, né? Eu consigo reunir todos os compositores da minha pesquisa, senhores de idade já. O Emerson Dourado mora em São Paulo há muitos anos, quase não veio. O Guapo, tá reúne todo mundo. Então, no dia que eu lanço o disco, eu gravo um DVD com a Orquestra Sinfônica da Ciranda Mundo. E foi esse que foi a grande virada de chave, porque eu lançar o disco, ele foi um processo, né? Mas aí você tem uma roupagem sinfônica já de cara, né? Então, quando eu estou negociando as possíveis datas, lá em Londres, lá na Áustria, eu mando meu portfólio o release mais reduzido possível, e lá quando o cara tá lendo lá, aqui assim, tá lá, Concerto Fronteira Sinfônica, Henrique Maluf, Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. Aí ele clica, abre um DVD. Aí tem um DVD lá, assim, lindão no Teatro Assembleia, assim, uma orquestra sinfônica, 50 músicas, uma sonoridade linda, assim. Então, isso foi posso dizer que é um dos grandes, até muito obrigado, Ciranda Mundo, obrigado pela parceria. Então, fazer isso foi muito importante, porque abriu portas, assim, está abrindo essas portas para o mundo, né? E no mesmo ano também tive um concerto com a Orquestra SESI, lá no Parque das Águas, ao convite do SESI também. Então, foi um lugar que eu gosto de estar. Até o mestre Fabrício fala assim, que eu sou o único cantor que cantou com todas as orquestras do estado do Mato Grosso, que eu já cantei com todas as orquestras daqui, né? Então, foi muito legal. E esse ano tem concerto, viu? Em maio, eu não posso falar porque não é um concerto meu, mas eu participo. Você vai participar. Participo de um concerto de um cara que vai ser homenageado. Logo, logo vai ser as divulgações aí, vocês conhecem bem quem é. E eu vou estar participando desse concerto. Olha, quem será, né? Recentemente o Thales também participou. Sim, Thales de Pai, maravilhoso. O cara do forró. Eu não pude ir, mas eu gostaria, assim como eu não pude ir também no Lute Peixoto, por exemplo, que foi um concerto com a Orquestra Ciranda, que eu adoro as músicas do Lute, não consegui ir também. As agendas às vezes não permitem, mas não bate. Né? Quando eu posso, eu vou prestigiá-los, os companheiros e companheiras.
E Henrique, você acha que hoje a música autoral e regional, ela tem potencial, ela tem uma abertura para romper o mainstream, para sair de Cáceres e ir para o mundo? Total. Os meios são esses, né? A gente tem políticas públicas, a gente tem o meio privado e a gente tem artistas, né? No meu caso aqui, eu não falo pelo Henrique Maluf, né? Eu falo não só por uma série de compositores, mas eu falo por uma cidade, por um bioma que está com os dias teoricamente contados, né? O Pantanal está acabando, né? Tá acabando, tá perdendo território cada vez mais para as queimadas, para os dejeitos do agrotóxico que vão invadindo o Pantanal e até é o caminhar do mundo. Então, ter essa globalização, eu acho que é algo muito importante nesse processo todo. Então, a gente vai seguindo, levando aí até ver onde que a gente consegue, né? Fala mais que a própria música? Fala mais que a própria música. Eu acho que a música ela acaba sendo a finalística, mas acho que o processo todo, né? Não porque eu pesquisei academicamente ou porque é uma pesquisa artística que eu faço, mas é um movimento, né? Mato Grosso tem uma cena cultural muito forte, de nova geração. Eu já não sou tão nova geração, que eu estou com quase 40, mas eu faço parte de uma geração de artistas muito aguerridos, assim. O que a gente pega? A gente pega uma sobra do que foi a cena em Cuiabá do Espaço Cubo, que acabou virando até aquela, não sei se posso falar os nomes, né? Acabou virando a mídia ninja, né? Então é muito grande. E o lapso que ficou, quando eu mudei para Cuiabá, há 20 anos atrás, tava meio que encerrando o Espaço Cubo aqui, indo para São Paulo e tal. E tem muitas críticas a eles, assim, e tudo certo, mas o que eles fizeram foi muito relevante, né? Então a gente tem um buraco ali muito grande, que é essa geração. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu vi coisas incríveis, assim. Binho Cardoso, Sidney Duarte, Marcela Mangabeira, bandas incríveis que tinham aqui, Papas Amarelas. Cara, era uma cena impressionante. Então, eu sou de uma geração que pegou esse refrão, nossa, Mato Grosso é incrível. Só que nós não soubemos surfar essa onda, assim, digamos. A gente meio que se perdeu, eu acho. E o que eu pego como exemplo? Eu pego o Pará como exemplo. O Pará, hoje, dos últimos 10 anos, não tem uma edição do Rock in Rio que não tem um artista paraense tocando no Rock in Rio. E não tô falando de bandas de rock, não. Tô falando porque Rock in Rio é o maior festival do mundo e é mainstream, né? Então, a gente tem praticamente o dia do Pará no Rock in Rio. E por que isso? O Pará não significa calypso, não significa Joelma, significa um processo. Significa que um vem arrastando o outro. E não é só falar sobre você ou falar sobre você, não. Lá tem o Wesley, lá tem a Mariana, que são legais. Não, é um processo de respeito. Começa num processo de respeito e se transforma numa cena artística. O Calypso é música paraense sobre guitarristas, sobre os mestres guitarreiros do carimbó. É carimbó e vai vindo, vai arrastando o outro. Aí tem Gabinha Amarantos, que arrasta, que vai vira. O Pará tem uma das cenas musicais mais impressionantes do Brasil. E é o Pará, né? Então, tipo assim, um estado menor que o Mato Grosso, né? Tão menos conhecido quanto o Mato Grosso, né? Então, a gente tem essa capacidade, sim. Mas a gente precisa se reorganizar. Inclusive, agora em março, eu participei de um processo, de um evento muito legal. Feira da Música. E a Feira da Música teve um show de abertura chamado Cantos de MT, do qual eu fiz parte, como um dos 4 artistas desse movimento, desse show, que era eu, a Estela Seregatti, o Paulo Monarco e a Banda Calorosa. E nós fizemos um show único. A Estela, a gente foi da terra ao céu. Essa que foi o discurso do show. Começava com a Estela Seregatti, que tem uma coisa muito de terra, de mulher indígena. Ela toca um mocho, tem uma coisa muito terra nela, assim. Passa pra mim, aí tem um feat nosso. Aí passa pra mim, que tem essa coisa
do Pantanal, mais etérea também, mas também uma música do chão também. Aí eu faço um feat com o Paulo Monarca, que já estava uma coisa mais... Paulo Monarca é um músico maravilhoso, mas estava uma coisa mais modernizada. Aí depois tem um feat dele com a Calorosa, que é bem moderno, assim, bem moderno, bem atualizado, e a gente acaba todo mundo juntos no palco. Então a gente vai da terra ao céu numa música mato-grossense. E teve alguns produtores que vieram para ver, né? Porque foi uma feira de música, inclusive produzido pelo Barral Lima, que é um cara excepcional, assim. A feira de música é feita pela Larissa Sossai, pela Lambuza Musical. E a ideia é essa, o Barral, cara, a gente tem que levar essa música pro Brasil. O Brasil precisa conhecer. Eu acho que esse show aqui tem que rodar com vocês 4, levando essa música que fala do Pantanal, da Amazônia Mato-Grossense, do nosso Cerrado, que fala dessas poéticas do Pantanal, mas também fala da urgência que o Pantanal está acabando, também fala sobre agrotóxicos, também fala sobre de que forma lidar com isso, né? Então, o Mato Grosso tem muito potencial. E eu sou uma geração já meia-vida, de 40, quase 40 anos, nós temos uma geração de 20, de 30 também que está forte. E se a gente não tiver esse movimento, se a gente não tiver esse processo que é de respeito ao outro artista e de levá-lo, a gente vai continuar no anonimato, assim, enquanto Estado, para o Brasil, né? A gente, falando mais uma vez do Pescuma, não tem como não falar, porque é uma referência maior, né, assim, o trio, né? Pô, gravaram com o Zezé, foram para Altas Horas, foram para algumas agendas nacionais. Recentemente assim, tiveram Né de Casa aí. Né de Casa. Então, assim, esse é um processo, e ele tá me levando. Assim como eu tô levando o de 30, o de 30 levando o de 20. O de 20, o artista de 20 anos está levando o que está ali começando, com 12, abrindo portas. Né? Então é um processo muito difícil. Mas o Mato Grosso tem muito artista bom, de todas as áreas, assim, universais mesmo. Show. Bom, o nosso tempo já está extrapolado, mas agora a gente vai para o nosso fechamento aqui, que é bem legal, Henrique. No PP Pop, a gente faz no último bloco umas perguntas ping-pong. A gente faz a pergunta para vocês, você responde aquilo que vem na sua cabeça, né? Tá. De início. Tá preparado? Vamos lá, primeira vez que eu vou fazer um ping-pong. Não, já fiz um ping-pong, mas é que eu era bem mais novo, mas vamos ver o que vai sair. Tá. Preparado. Um som que representa Cáceres. Alma Pantaneira. Um artista que te inspira. João Bosco. Uma comida pantaneira que não pode faltar. Carne seca com banana verde. Ai, essa eu gosto também, hein? Um ritmo brasileiro que você admira. Não é um ritmo, é difícil falar, mas a música mineira me pega muito. Assim, é o Clube da Esquina. Se não fosse músico, seria? Marceneiro. Marceneiro. Uma palavra que define Mato Grosso. Centro da América do Sul. A emoção de tocar fora do Brasil em uma palavra. Missão. O futuro do rasqueado pantaneiro é? Sobreviver. Oh, foi muito bem. É bom. Na ponta da língua, Sim, poético. Ô Henrique, eu quero agradecer você ter vindo aqui compartilhar um pouco mais da sua trajetória, da cultura, da história do rasqueado, da música pantaneira com a gente e desejar todo sucesso nessa sua turnê que começou, né, nesse primeiro momento em Cáceres e agora está em vários países aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigado. Para mim é uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez. Espero que quando eu volte da turnê, a gente passe por aqui de novo, bater o papo, contar para vocês o que eu comi de bom lá na Europa, o que eu comi de ruim. Mas eu agradeço muito pelo espaço, para mim é uma alegria muito grande. E acompanhe nas redes sociais aí que a gente está desbravando esse mundão aí. Então, onde o pessoal encontra seu trabalho e tudo isso? As plataformas de streaming tem tela, se colocar Henrique Maluf encontra, mas eu uso majoritariamente o Instagram, tá? @Henrique Maluf. É um cara assim, meio com um chapéuzão, uma foto meio escura assim, mas sou eu. Vamos lá e vamos seguindo esse barco aí. Mariana, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer por você ter topado nosso convite, estar aqui com a gente. Também agradecer ao Wesley pelo convite comigo. Eu que agradeço. Também quero agradecer a sua participação. Muito bom. Valeu, gente. Então, para finalizar, vou pedir agora para você cantar um pouquinho pra gente. Vamos. Tocar uma música, pode ser? Tá, vou cantar, como eu falei tanto, vou cantar a
parceria minha do Pesco Comandando da Harpa, ótimo. Acalanto Pantaneiro. E essa é bem... Não tinha como não ser bem tradicional, né? É uma música de um arpista paraguaio com a letra minha do Pescuma, que o Pescuma também é um cara, né, da tradição. E essa soa a tradição, essa não soa tão world music, mas eu, em homenagem ao meu amigo Pescuma, vai lá. Viver em Mato Grosso é um sonho divinal, num cenário único, não tem outro igual. Aqui a vida se transforma, feito flores no quintal. Paraguai, Pantanal, no ciclo das cheias, das vazantes e das secas, o Pantanal se transmuta, expõe suas belezas, abre o espelho da alma, tamanha sua magia, cada cor uma poesia, a polca que me toca, pulsa em meu coração, veio do rio abaixo, dentro de um batelão, aqui fez sua morada, assim estava dito e feito, hoje habita o meu peito, na canoa dos meus sonhos, deixa eu navegar no Paraguai caudaloso, que corre sem se cansar, vai beijando as barrancas, faz o verde brotar, até que um dia chega uma terra abençoada, o meu amor primeiro, meu chão e minha estrada, Acalanto Pantaneiro. Sensacional. Maravilhoso, muito Obrigado, bom. gente. Valeu, e você que assistiu, continua com a gente. Siga aqui o Portal Primeira Página no YouTube, acompanhe nas nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, obrigado.